Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Homenzice, podcast que vai mergulhar no universo das masculinidades de um jeito descontraído, de um jeito informativo e leve. Eu sou Júlio Sena e eu tô aqui, mais uma vez, de peito aberto, para quebrar tabus, para desconstruir estereótipo, para a gente falar de Homenzice. E tô com ele, Cleiton Palomares. Seja bem-vindo, Cleiton. Muito obrigado, Júlio. É uma satisfação estar aqui conversando com você sobre masculinidades, sobre essas homenzices nossas do dia a dia, né? Tá na hora da gente dar um basta em algumas e ir transformando, né? Porque não é possível. E já começamos, né? Já começamos. Começamos falando, né? E temos alguns episódios já tratando disso, trazendo vários temas importantes. E eu poderia dizer que hoje, o tema que a gente vai abordar, ele poderia ser quase como uma parte 2 do episódio anterior. Sim. Porque a gente falou sobre vencer o silêncio, quanto é importante a gente conseguir isso através da fala e principalmente da escuta. Falamos muito da escuta, né? Falamos muito da escuta, que eu acho que é fundamental, né, nesse processo de comunicação. Mas a gente agora vai ampliar isso. A gente vai falar sobre diálogo. Por que é tão difícil dialogar? E aí eu quero te ouvir um pouco sobre isso. Qual que para você é a importância de que exista um diálogo nesse processo nosso de quebrar as homenzices que a gente faz, né? De tirar isso do nosso radar. Uau! Olha, eu acho que para começar é importante nós entendermos o que é diálogo. Porque diálogo é diferente de monólogo. Boa. Né? Quando eu só falo, não tem um diálogo, tem um monólogo. E é isso que muitas vezes as pessoas acabam chamando de diálogo. Ela ir lá e falar tudo que ela pensa e colocar para fora. E não aconteceu o diálogo, porque para o diálogo acontecer, dois, é um processo de informar. Aquilo que foi informado vai ser recebido por outra pessoa ou outras pessoas. Aquilo vai gerar um impacto naquele indivíduo que recebeu. Dependendo do tempo e da proporção do impacto, vai haver uma devolutiva no formato de informação. Informo como isso me impactou. E aí começa de novo o processo. Informa-se, isso é recebido por quem inicialmente falou. Agora inverte o papel, aquela pessoa tem que parar de falar e ouvir para permitir que aquilo, ao entrar, impacte e transforme e gere movimento. Então, percebe que o diálogo ele é uma alternância entre fala e escuta. E lida-se com o impacto que foi gerado. Logo, se o impacto for muito grande, vai precisar de um tempo para que ele seja elaborado. Sim. Para que ele seja digerido. Eu lembrei, enquanto estava falando, Cleiton, de uma frase que eu achei muito interessante nesse processo de comunicação. Porque o que você trouxe é isso, né? A gente, num diálogo, eu levo uma mensagem, alguém ouve, então estamos falando aqui do processo básico de comunicação. Emissor, mensagem, receptor. Perfeito. E isso tem um retorno, né? Então a gente troca de papel. Você virou emissor e eu receptor. E aí eu sempre levei isso, né, adiante, falando sobre comunicação, até que eu encontrei uma frase que ela diz, acho que ela traz pra gente aqui, ela destrincha o diálogo de uma maneira surpreendente, porque mostra que existem 9 etapas de uma boa comunicação. E que talvez esse tempo que você falou, né, que para o diálogo ser construído, é justamente passar por cada etapa. Então eu vou trazer a frase que é a seguinte: é que entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu acredito dizer, o que eu realmente digo, o que você quer ouvir,
o que você ouve, o que você acredita entender, o que quer entender e aquilo que você realmente entende. Existem pelo menos 9 possibilidades de que não nos entendamos. Você vê que é um processo longo até. Sim. Às vezes eu falo uma coisa, mas eu quis dizer outra. Às vezes você ouve uma coisa, mas não foi exatamente o que eu disse. Mas você acredita que entendeu aquilo. E no meio de tudo isso tem o que eu quero falar e o que você quer entender. Uau. Como é que a gente cria um diálogo se as duas pessoas elas estão perdidas no meio desse processo de comunicação? Olha, Júlio, é uma pergunta sagaz. E eu vou responder da mesma forma que eu respondi nos episódios anteriores, que é no desejo de se manter conectado com o outro. Boa, boa. Porque para além do que eu quero te dizer, do que eu consigo te dizer, do que você quer ouvir, do que você consegue ouvir, do que tá certo, do que tá errado, do que é belo, do que é feio, de tanta subjetividade, tanto hipótese, probabilidade de dar errado, aonde que a gente vai se encontrar de verdade? Nós estamos dispostos a se encontrar além de tudo isso? Do que eu tenho como certo, do que eu tenho como dogma, como doutrina, como crença, como valor, não importa, como ideologia. Eu estou disposto a me encontrar com você nesse lugar, a criar espaço para que esse lugar exista dentro de mim, em primeiro lugar. Sim. Então, o diálogo, ele pode ser substituído por uma palavrinha que eu gosto muito, que é troca. Troca. Boa. Troca. E ao trocar com outra pessoa, nós vamos ser tocados por essa pessoa. Sabe? Então, a gente precisa ver a nossa disposição para isso. Porque a gente fala muito sobre diálogo e às vezes nós não estamos fazendo o básico. O primeiro passo, que é o desejo efetivo de me conectar com essa pessoa. Isso fica evidente em relações de trabalho, por exemplo, onde a pessoa não quer se conectar com aquela outra pessoa, mas ela tem que dialogar. E aí... é uma obrigação. vai ficar muito difícil. Sim. Se não sofrido. Sabe? E aí não vira um diálogo. Viram falas no imperativo. Onde eu falo assim: pega isso aí pra mim, por favor. O que adianta, por favor, tá na frase, se é uma ordem? A intenção não era Entende? essa, né? É. Uma intenção impositiva, né? Exato. Imperativa. Entende? Até as perguntas, muitas vezes nós desaprendemos a fazer. Porque nós estamos falando no imperativo o tempo todo. Sim. Então, a gente precisa dar alguns passos para trás, sabe? Para olhar para esse desejo de conexão, para essa troca que vai falar sobre um lugar muito profundo no ser humano e muito difícil para os homens, que é o íntimo, que é a intimidade. Sim, esse era um ponto que eu queria trazer, porque essa frase que eu falei, que tem as 9 possibilidades, se você não tá com a intenção genuína de se conectar com o outro, de estar em contato com o outro, isso vira um cabo de guerra, né? Sim. Porque aí é eu querendo falar e você querendo puxar o que você quer entender. Agora, talvez o elemento que faça com que essa união aconteça seja justamente a intimidade. Sim. Só que muita gente, Cleiton, e talvez até muito mais os homens, né, tem a impressão de que a intimidade ela existe só numa conotação sexual, num ambiente em que haja o sexo envolvido. E não é só isso, né? Intimidade
permeia a nossa vida de várias maneiras. Sim, de jeito nenhum. Inclusive, é muito louco porque isso é fácil da gente desconstruir, né? Por exemplo, existem homens heterossexuais, né, que têm sexo com mulheres, mas que só confidenciam com amigos homens, que só Sim. falam a verdade para amigos homens, que só têm conexões de afeto com amigos homens. Então, olha que doido, porque a prática sexual é com uma mulher, e aí eu me digo heterossexual, mas o afeto, a honestidade, o espaço de vulnerabilidade, a verdade, a troca é só com pessoas do mesmo sexo. Então existe uma homoafetividade de um heterossexual. Sim. Olha que doido que é isso. E que é difícil assumir, né? Super. Um homem falar Super. isso. Mas é facílimo. Já pergunto pra você que tá nos assistindo. Você tem alguma amiga mulher? Você é heterossexual? Tem alguma Sabe amiga que mulher? Eu já ouvi uma frase, acho que tem a ver com isso, e eu já vi no Instagram, que fala que os homens amam homens e usam as mulheres. Ou às vezes até odeiam as mulheres. Pois é. E às vezes acontece isso que você falou, né? Será que em relações de amizade e intimidade, um homem consegue ter isso com uma mulher sem conotação sexual? Pois é. É possível trocar afeto com uma pessoa do sexo oposto sem ser no contexto sexual? Ou é só sexualmente que eu fui moldado, que eu aprendi? Sim. E aí é muito louco, porque é comum nas mentorias, sabe, homens me procurarem nos grupos, homens falarem, não, porque aquela mulher é bonita demais, não dá pra ter amizade com ela. Nossa, olha isso. Não, eu só tenho amizade com as feias. Por quê? Porque você garante o teu afeto se você não tiver desejo. Você não se controla Pois a é, partir do desejo. total. Né? Então a gente está falando de um reconhecimento que às vezes não é consciente, mas na fala está implícito, que é da própria bestialidade, da própria animalidade. Exato. Né? Então eu não consigo controlar a minha pulsão sexual, então para garantir eu não tenho amigas mulheres. Eu não tenho amizade com quem eu tenho interesse sexual. Pode ser até do mesmo sexo. Sim. Né? Existem muitos homossexuais que estão nesse lugar também. De, não, eu não vou falar com aquele cara porque vou me expor, vou me vulnerabilizar. Né? E aí, ele vai descobrir que o meu pum é fedido, que eu cago fedido, que eu sou cheio de problema. É isso. Afeto a gente constrói desse jeito. E olha que interessante, Júlio. Afeto não é algo que nos afeta só positivamente. Sim. Afeto é algo que também nos afeta negativamente. Então, se você não assistiu o episódio anterior, assista para você entender como ouvir é problemático nesse contexto. Porque, vê só, vai que ao conversar, ao dialogar, ao estar fazendo esse processo de troca, o outro traz questões que evidenciam aquilo que está no meu interior, que está mal curado, que está mal olhado, que não é visto, que eu estou jogando para baixo do tapete há um tempão. E aí aquilo vem à tona e me afeta. Sim. E aí, que nível de autorresponsabilidade você tem para chamar o jogo e falar, não, pera, isso aqui é uma questão minha, deixa eu olhar. Deixa eu cuidar disso. Deixa eu cuidar disso. Que tá mal cuidado, que tá desnutrido isso aqui em mim. Então, pera aí. Ou você tá só jogando a responsa no outro. Homens heterossexuais têm esse comportamento extremamente... uma homenzice. Comportamento tóxico. Só a mulher chama pra conversa. O homem não chama pra conversa. Não chama. O homem usa o silêncio dele como uma arma pra punir a mulher. E aí, sabe o que vai acontecendo?
essa mulher vai ficando exausta nesse processo. De sempre ser ela responsável por cuidar afetivamente da relação. Ela vai se colocando no lugar de mãe desse cara. E aí, deixa eu te contar. Mães não sentem tesão pelos filhos. E aí, se a tua relação começa a ficar impactada no âmbito sexual, pode ter certeza que existe algum papel ali que tá errado, né? Uhum. Que tá errado. Alguém tá fora do papel nessa relação. Exato. E muitas vezes, quando a gente começa a mexer nisso, nós vemos a incapacidade do homem dialogar. Que impacta diretamente a libido na relação. Às vezes até a libido dele. Sim. E ele não tá vendo. Não percebe que é isso, né? Exato. E a gente falou um pouco sobre essa questão da intimidade, né? De como é que a gente, através de um contato mais íntimo e não sexual com outra pessoa, pode criar diálogo. Então, acho que pra gente ir fechando aqui de uma maneira mais prática, o que você diria, Cleiton, que a gente possa fazer, principalmente os homens, né? Para construir intimidade e gerar mais confiança para ter um diálogo? Olha, boa pergunta, viu, Júlio? São muitas coisas, né? Mas acho que a primeira, começa a se escutar, começa a criar uma intimidade de si para si mesmo, sabe? Se permite sentir coisas que você pode falar, nossa, isso aqui, será que isso é coisa de homem? Você ali entre quatro paredes, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Se faz um carinho, toca no seu corpo, toca nas suas emoções, chama determinados assuntos, se ouve, sabe? Cria essa intimidade consigo mesmo, antes de fazer isso com outra pessoa, sabe? Procura espaços. Eu nunca vou cansar de falar isso aqui. Procure espaços onde você possa se vulnerabilizar, sabe? Vem para rodas de conversa. O Universo Eu Falo tá de portas abertas para você trocar com outros homens. Além dos encontros, dos círculos para homens, nós temos círculos mistos também, onde essa troca é ainda mais profunda, porque a gente tem o universo feminino também fazendo parte e trocando as suas experiências. Boa. Sabe? Existem insights que sozinhos nós jamais teríamos. É só na troca com o outro que a gente consegue se desenvolver. Eu gosto muito de uma frase para encerrar minha fala e deixar esse pensamento com vocês. Eva Pierracos diz que até uma relação ruim é melhor do que nenhuma relação. E eu não estou falando aqui justificando relações violentas, sim, tóxicas, agressão, né? Violência doméstica, não é isso. Né? Violência doméstica é crime. Denuncie. Mas uma relação ruim, desafiadora, que traz conflitos à tona, sofrimento, dor, trauma, é melhor do que nenhuma relação. Porque é na troca que a gente faz essa ampliação de potência. Muito bom. Vou ficar com essa frase aí para refletir nesses próximos dias e acredito que quem está ouvindo e assistindo a gente também. Então, se você está curtindo, está aqui no Homenzice, compartilha, manda o link aí para que a galera também conheça mais sobre esse universo das masculinidades. A gente vai ficando por aqui, mas tem mais episódio para você logo logo. Grande abraço e até lá. Até lá.